Olá para todos e vamos a mais um estudo bíblico pelo canal. O diabo pode fazer milagre? E se ele pode fazer milagre, como saber quando um determinado milagre é de Deus ou é do diabo? A Bíblia tem a resposta, a Bíblia responde. E a resposta é: pode sim. O diabo pode fazer milagre e sempre fez. Milagre é qualquer coisa sobrenatural. Não precisa ser exatamente uma cura de uma doença, por exemplo. Qualquer sinal pode ser qualquer coisa sobrenatural. Alguns podem pensar que o diabo não tem poder, mas tem sim, porque a Bíblia nos prova isso. Em Apocalipse 13, verso 2, diz que Satanás deu o seu poder e o seu trono ao anticristo. E todo o capítulo 13 cita a operação de milagres pelo anticristo durante a grande tribulação. Na verdade, a operação será do diabo. O anticristo será seu instrumento. E hoje o principal instrumento do diabo são os falsos profetas para que as pessoas creiam na mentira. Em 2 Tessalonicenses 2 e verso 9, afirma a mesma coisa. Cita a operação de Satanás para enganar aqueles que não tiveram interesse pelo Evangelho e para que assim creiam na mentira. Mas a operação do diabo é e será permitida por Deus, tanto na grande tribulação, que é um tempo futuro, quanto nos dias atuais e no passado. O diabo opera até onde Deus permite. O poder do diabo e sua operação é limitado por Deus. Ele vai até onde Deus permite. Vejamos alguns exemplos na Bíblia. Jó, capítulo 1, verso 12. Deus permitiu Satanás tocar em tudo que Jó tinha, menos na sua vida, permitido por Deus. Em Lucas 22, 31, Jesus disse para Pedro que Satanás tinha pedido para tentá-lo, mas Jesus rogou a Deus para que não deixasse, porque a fé de Pedro iria desfalecer. Veja, em Jó Deus permitiu dentro de um certo limite. E no caso de Pedro, Deus não deixou, porque Pedro não ia suportar a tentação do diabo. O diabo também pode agir de uma forma permitida por Deus para que os ímpios se convertam ou para que o crente em pecado se conserte. 1 Samuel 16, verso 14, diz que Deus enviou um espírito maligno para perturbar Saul. Podemos crer que Deus permitiu para que ele, pelo sofrimento, viesse a arrepender-se de seu pecado. Em 1 Coríntios 5, do 1 até o 5, lá diz que havia um rapaz na igreja de Corinto que estava tendo relação sexual com sua madrasta. No verso 6 diz que Paulo o entregou a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Ou seja, ele seria tocado pelo diabo na sua carne, para que pelo sofrimento ele viesse a arrepender e ser salvo pelo sofrimento. Só existem duas forças espirituais que atuam no mundo: Deus e o diabo. A operação de Deus são sinais que podem ser curas, libertações, manifestações de dons e assim vai. Veja que em todo lugar onde Jesus e os seus discípulos e apóstolos passavam, eles curavam
e expulsavam demônios pelo poder de Cristo. Jesus disse que estes sinais iriam seguir aqueles que crescem. E em nenhum lugar da Bíblia diz que os sinais eram somente para aquele tempo. Os sinais de Deus são centralizados na palavra, têm fundamento bíblico e é seguido da pregação do Evangelho. O objetivo é para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Vejam no livro de Atos, nos Evangelhos, muitas pessoas se convertiam porque ficavam maravilhados dos milagres que Jesus, os apóstolos e os discípulos faziam. Então são sinais. E os milagres do diabo é centralizado no engano. E o objetivo é desviar as pessoas da verdadeira palavra de Deus. Confundir a mente das pessoas para que elas não cheguem ao pleno conhecimento da verdade para serem salvas. É para que creiam na mentira, para que creiam em falsas doutrinas ou falsos ensinos, como a operação do anticristo na grande tribulação. O diabo, o anticristo, vai fazer sinais, e pelos sinais, maravilhas, as pessoas crerão no anticristo. Mesmo que usem o nome de Deus e leiam a Bíblia, mas se for algo fora da palavra, não vem de Deus, como simpatias, benzimentos, orações a divindades, ídolos, imagens de escultura. Qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro é algo centralizado no engano, e ainda que cite o nome de Deus ou leia a Bíblia, não vem de Deus. Também pedidos a mortos, alegando terem virado santos, até mesmo santos de cemitério, como vemos por aí. Pessoas que vão ao cemitério fazer pedido a pessoas que morreram, acreditando terem virado santos. Todas essas coisas, se acontecer algo sobrenatural, não vem de Deus, pois são coisas que a Bíblia condena. São milagres falsos realizados pelo diabo para afastar as pessoas do Evangelho e crerem no engano. Leiam Deuteronômio, capítulo 18, do verso 10 ao 14, onde Deus proíbe diversas práticas que muitos fazem por aí. Invocação de mortos, astrologias, simpatias e tudo mais. Acerca dos milagres realizados em algumas igrejas evangélicas, não podemos julgar que esse ou aquele seja de Deus ou não seja de Deus, ou o milagre realizado naquela igreja não seja de Deus. Claro que nem toda a igreja prega de acordo com a palavra. Existem muitos falsos profetas, muitas igrejas que toleram o pecado dentro da igreja. Mas tem um porém que devemos analisar. Para o cumprimento de seus propósitos, Deus pode usar qualquer pessoa, até mesmo um falso profeta ou um crente sem comunhão com Deus. Em Números capítulo 24, verso 2, por ali, diz que o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele profetizou. O Espírito Santo veio sobre Balaão para fins de profecia, e não afirmando ele como profeta. Balaão já estava caído nessa ocasião. Então guardem isso em mente. Deus opera como quer, e ele usa quem ele quiser. Em Isaías 45, fala de Ciro, que não era servo de Deus, mas foi usado por Deus para realizar a tarefa de libertar Israel do cativeiro. E veja ainda que ele foi chamado de meu ungido, o escolhido, o preparado. Isaías profetizou 5 capítulos e se converteu no 6º. Uma pessoa pode pedir algo a Deus, até mesmo numa igreja que não seja grandes coisas, mas pela
fé da pessoa, a pessoa pode alcançar. O pastor, o bispo, o apóstolo, às vezes pode ser o mal intencionado, mas como a pessoa tem fé, acaba sendo alcançada. Então, por isso, para fazer um pré-julgamento, né, devemos ter cuidado para não... Em muitos casos, pastores, bispos, apóstolos, pregadores podem estar mal intencionados, mas uma pessoa acaba alcançando algo de Deus pela fé. Leia Mateus 7, do 21 ao 23, onde diz que muitos realizarão milagres, mas não serão salvos porque tinham segundas intenções, e outros não tinham comunhão com Deus. A verdadeira igreja não é identificada por milagres, por sinais, por manifestações, por aparência de unção. Ela é identificada pela sua doutrina. Se seus ensinos estiverem em conformidade com a Bíblia, essa igreja é de Deus. Caso contrário, essa igreja não é de Deus, mesmo que tenha sinais. A Bíblia manda pôr à prova tudo o que vemos, provar todo tipo de espírito. 1 João 4, verso 1. Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Provar os espíritos significa que devemos provar todo milagre e manifestações e pregações e ensinos e doutrinas, para ver se estão em conformidade com a Bíblia. Também devemos provar todos os ensinos. Ninguém deverá crer que tal igreja ou pastor ou pregador é de Deus só porque realiza milagres, manifestações. Como vemos na internet pessoas rodopiando, tem uns que parecem um frango estrangulado, eles ficam se batendo no chão, né? Aí é complicado. Esta igreja só será de Deus se seus ensinos estiverem em conformidade com a Bíblia. O profeta é identificado pelos seus frutos e não por sinais. Mateus 7, do 17 ao 20. O verdadeiro profeta é identificado pelos seus frutos e não porque faz milagre, né? Milagre o diabo também faz. É isso aí então, se gostou, dá um clique em gostei, se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.